Olá, eu sou Fausto Moraes e vamos começar agora mais o Yajus Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. Hoje nós temos a ilustre presença do professor Vilis Santiago Guerra. O professor, ele é professor titular da Unirio e está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre a direito de desconexão, a desconexão. Paola, explica para a gente o que é isso daí. Olá a todos, muito bem-vindo, professor Vili Santiago Guerra Filho, um dos nossos maiores juristas, maiores filósofos do Brasil e do mundo, que vai nos brilhar aqui com esses temas altamente interessantes, profundos, e o desafio da gente falar num período de tempo curto, mas já fica o convite para ele estar aqui de novo com a gente, para a gente aprofundar mais o tema. Ele vai estar falando desse aspecto do direito à desconexão, talvez numa chave de pensarmos como um novo direito humano fundamental e ligado a tantas outras características propriamente humanas que vão estar aí conectadas, direito a outros direitos humanos que nós falamos, o direito aos sonhos como um novo neurodireito, a importância do pensamento crítico, da criatividade, da imaginação e dos sonhos. Professor, você tem a palavra. Muitíssimo obrigada. Também agradeço pelo interesse e as palavras excessivamente elogiosas por este encontro, vamos chamar assim, né, que estamos tendo com esta sociedade em mutação ou transmutação, para referir algo que desenvolvi em uma das minhas teses. Eu tenho diversas teses, né, defendidas, né? Esta foi uma tese de doutorado em comunicação e semiótica na PUC São Paulo. Quantum Critic, comunicação em transmutação. Mas a minha área de formação originária é o direito, né? Também defendi diversas teses de doutorado, de docência e titularidade. E enfocando, sobretudo, a partir da livre docência, né? Já do doutorado, né? Foi na Alemanha, na época do auge, do boom da discussão dos direitos fundamentais. O Alex tinha acabado de publicar a tese dele de livre docência, essa já bem conhecida hoje em dia, Teoria dos Direitos Fundamentais. E eu tenho verificado que, de fato, ao que parece, nós temos desafios postos nesses temas relacionados à inteligência artificial e essa sociedade que é configurada ou está sendo reconfigurada a partir dos desenvolvimentos dessa tecnologia, não é? Nós temos desafios para uma nova compreensão, para reconfigurar também a compreensão do próprio ser humano, em face, por exemplo, não é, de aparatos que estão compartilhando conosco, como nós nunca tivemos antes, ao que me parece, esse nosso solo comum, que é a linguagem. Eles têm uma exceção da linguagem, evidente, de um modo diverso do nosso, mas também de um modo diverso em relação a qualquer outra entidade. Então, isso remete a uma consideração renovada sobre a própria subjetividade humana e não humana, que vai ter um desdobramento na definição do que sejam os direitos humanos e fundamentais. E nós fazemos essa diferença. Eu e a professora Paola temos um artigo na Revista de Direitos Humanos da Unesp, cujo título é
Direitos humanos não são direitos fundamentais. E é bom para ambos que assim seja. A gente entende que ocorre um prejuízo da confusão e fusão entre essas categorias, que é muito comum, infelizmente. A gente vê livros até bastante aclamados, de pessoas igualmente aclamadas, direitos humanos fundamentais. Isso é uma fusão, que é uma confusão, e que não favorece o desenvolvimento, no nosso ponto de vista, nem dos direitos humanos, nem dos direitos fundamentais. Então, os direitos humanos nós entendemos como, por exemplo, entre as diferenças que existem, os direitos humanos são uma matriz geradora, do ponto de vista histórico, do que viria a ser, ou poderá vir a ser, direito fundamental, desde que consagrado positivamente ao ordenamento jurídico. Professor, fazendo uma colocação aqui, uma provocação, você falou da questão de pensarmos as subjetividades humanas, e eu pensando no conceito grego Não, não, de os homem. humanos são, desculpa, a subjetividade humana, o adjetivo é por sua conta. Eu não disse que são as subjetividades humanas. Então, eu falei em repensar a subjetividade, inclusive sobre-humanas. Certo. Mas também E, pensar talvez o próprio conceito de ser humano, que é zoon, politikon, logon, e tem o logon como um ser de linguagem e que era exclusivo do ser humano, agora com essa possibilidade de ruptura de ter um outro agente também portador da linguagem. exatamente. Então, por isso que Aristóteles ia ter que refazer esta definição, ou repensar. Como ele não está aqui, é um convite para nós que estamos fazer isso, não é? Não ficar pensando só a partir deles, dos clássicos, não? A gente pensa a partir deles, mas além deles, porque eles não estão aqui. Nós temos que pensar o nosso tempo. Então, nós temos hoje realmente que repensar isso desta pertinente. A expressão em grego é zoon, politikon, logon, ekon. Esse verbo ekon, ele quer dizer pertencer. E é ambígua a frase, porque tanto parece, pode ser no genitivo objetivo como no genitivo subjetivo, ou seja, tanto pode se entender que ele está dizendo que o logos pertence a nós, como também nós pertencemos ao logos. Eu até acho que ele ia preferir dizer que nós pertencemos ao logos, porque ele não era um moderno que achava que o ser humano era o máximo. Para ele havia deuses acima dos seres humanos, né? Que também tinham acesso ao logos. Porém, enquanto animal, zoon, o ser humano teria uma exclusividade desse acesso. Então, se a gente for comparar com as novas entidades de inteligência artificial, não são animais, não são sociais. Porque o político aí é sinônimo social, né? Não é político no sentido nosso. Animal Professor, social. já que nós estamos andando nesse ponto filosófico que o professor ressaltou, que tem esse novo artefato que é a inteligência artificial, que teria, na minha compreensão, uma própria linguagem, será que a inteligência artificial ela tem a capacidade de compreender a linguagem na sua dimensão total? Não, ela não sabe o que fala, mas ela fala. É que está. Ela não sabe o que fala, mas fala. Ela não tem entendimento sobre o discurso que ela produz, mas ela produz um discurso. E ela, nesse sentido, aí é que está. O Aristóteles tem uma outra definição de ser humano que eu acho, de certo modo, não é menos conhecida, né? Mas ela pode até nos ajudar mais também nesse momento, porque essa definição está no livro da Poética, né? Que ele fala assim, no livro da Poética, né? Entre todos os animais, sempre a questão do animal, né? Claro, é quem tem ânimo, quem tem a capacidade de se mover por si mesmo, a definição do animal, né? Entre todos os animais que imitam, o ser humano é o mais imitador. Ora, novamente, será que nós somos ainda os mais imitadores? Parece que nós temos hoje imitadores de nós que podem nos superar na capacidade de imitação.
e estão, para muitas pessoas, superando. Essas pessoas que estão padecendo do que já tem sido qualificado como a psicose da inteligência artificial. Pessoas que são levadas ao suicídio, são levadas a cometer atos de loucura. A psicose é a loucura, em outras palavras, não? O chat GPT e outros do gênero, não é uma conversa como só seres humanos são capazes de conversar uns com os outros, porque, como disse o colega, sabemos que estamos falando, embora não saibamos também completamente o que estamos dizendo. Mas temos uma consciência a respeito do que falamos, que essas entidades, esses agentes, não têm, eles não têm consciência. Eles estão mimetizando a nossa conversa. Eles não estão conversando com a gente. Conversa é o que nos caracteriza. Eu gosto muito de uma definição de ser humano que foi dada pelo Hölderlin e repercutida pelo Heidegger. Seit ein Gespräch wir sind, já que somos uma conversa, veja, aí eu acho que sofisticou, inclusive, o logos aí, porque o logos aí é diálogo. Né? O logos é conversa, é colheita. Logos é uma palavra que vem de colheita, né? A palavra do sentido comum grego. Leguem quer dizer colher, né? Então, quem dispõe do logos tem uma capacidade de colher um entendimento que esses artefatos não têm, mas simulam. São bons simuladores. Não nego. Como eles são muito bons nesta simulação. E isso encaixa muito bem com uma sociedade que já está sendo percebida há muito tempo, que é a sociedade do simulacro, né? Talvez o Baudrillard seja quem mais falou sobre isso. Não é porque ele falou há muito tempo, relativamente, anos 70, já do século passado, que isso mudou. Isso aprofundou. O Baudrillard é uma das grandes inspirações do filme Matrix, né? O filme Matrix é um filme que é cheio de significado filosófico. Não? Isso já está bastante bem compreendido. Eu mesmo escrevi um texto. Uma colega, que à época era minha doutoranda, já é doutora há muito tempo, a Márcia Aquino, a Matrix como a essência da técnica, justamente falando como aquilo que o Heidegger chamou de das Gestell, como sendo a essência da técnica, está bem ilustrado pela Matrix. Então, nessa Matrix, portanto, em que estamos cada vez mais vivendo, como é que ficam nossos direitos? Penso que estão passando por uma mutação. E dentre estas mutações, né, não são talvez sequer propriamente novos direitos. É direito novo. É diferente. Não é essa coisa, novos direitos que vão surgindo. Eu acho que é mais radical, porque é mutação, não é inovação apenas. Mutação, tem que entender o que é uma mutação. É o que o antigo, em latim, se chamava monstrum. É Uma quebra monstro. de paradigmas. Tem essa linguagem do Kuhn, mas não sei, é mais radical também do que o Kuhn. A gente está discutindo isso hoje, ó. Por coincidência ou não, a discussão que tivemos hoje nesse Instituto de Estudos Avançados da UFC, com a Márcia Cavalcante Schubach, que é bem conhecida, é a tradutora do Ser e Tempo, do Heidegger, e uma grande filósofa internacional. Ela é professora na Suécia. Mas é cearense, essas coisas. Cearense tem essas coisas. Cearense vai para o mundo, né? E a Márcia está postulando isso. E o interlocutor dela, que é nosso amigo, né, diretor desse instituto aqui, o Tarcísio Pequeno, quis aproximar com o Kuhn. E ela rejeitou, dizendo, não, é mais radical do que uma simples mudança de paradigma, porque é a quebra total do paradigma. É paradigma, the break, não é the shift of the paradigm. It's the break of the paradigm, of any paradigm. Entendeu? Então,
Nesse sentido, é que eu penso que um direito como este que eu estou aventando, imaginando, sonhando, por não dizer assim, de olhos abertos, que é o direito à desconexão, é um direito bem diferente, sabe? Porque, por exemplo, ele é um direito que é também um dever. Como é que fica isso? Eu só me lembro do processo, porque eu sou originalmente processualista, né? E no processo tem essas figuras do ônus da prova, que é um direito e um dever, né? E é boa essa aproximação do processo, porque eu também sou um defensor da processualidade do direito, né? Quer dizer, o processo não é só um ramo e uma especialidade do direito, é uma dimensão do direito que precisa ser melhor conhecida desta maneira. Nessa nova dimensão processual dos direitos aparece, portanto, um direito à desconexão que é também um dever, porque se assim a gente continua tão conectado e cada vez mais como está, nós vamos deixar de ser humanos. Nós vamos perder essa característica que nos define, que é, afinal de contas, podermos conversar. Conversar mesmo, porque nós vamos ficar conversando primeiro, com aparatos de inteligência artificial. Não é conversa. Segundo, conversando à distância. Professor Viles, vamos passar aí para uma fase de encerramento desse episódio, mas sem antes escutar a professora Paola, que tem um recadinho para a gente. Fica já o convite, essas discussões são profundas, extremamente importantes. E novamente agradecer a participação do professor Viles. Quem quiser ouvir mais das suas ideias tão originais, tão diferenciadas, professor Viles, eu, outros colegas, vamos estar participando de um curso de extensão na PUC São Paulo, Inteligência Artificial, Conceituação da Tecnologia e Impactos Sociais, que está com as inscrições abertas. Então, esperamos todos e até uma próxima. Muito obrigada. Eu aproveito para finalizar, professora Paola, e convido quem nos acompanhou que entre em contato nas redes sociais do professor Viles, da professora Paola, pode entrar em contato comigo. E nós temos um vasto material dessa saga que nós estamos montando, que são as lições Etcai. Fica o convite para conhecer os episódios no YouTube e no Spotify. E espero logo, logo voltarmos com um novo episódio. Até breve!